Oi, muito bem-vindo a você que nos acompanha no canal Chanel Pensador. Aqui procuramos estudar um pouco a Bíblia de capa a capa, tendo por lema Pensai nas coisas do alto. E o tema que iremos discorrer nesse vídeo de hoje é o seguinte: não te matarás. A segunda parte desse tema é o que vamos discorrer hoje. Queridos, você sabe quais são os principais fatores que podem aumentar o risco de autoagressão ou de tentativa de suicídio em crianças e adolescentes? São lugares, lares que contêm histórico de tentativa de suicídio, autoagressão, mutilação, familiares com histórico de transtorno mental, bullying, situações atuais ou anteriores de violência intra ou extrafamiliar, histórico de abuso sexual, suicídios na família, baixa autoestima, depressão, uso de álcool e outras drogas. Enfim, você sabia que ajuda existe através de diálogos, palestras, estudos, aconselhamento, acompanhamento? Essa ajuda evita que alguém retire a sua própria vida? Pois é, além disso, queridos, o aborto, a eutanásia, homicídios tem feito com que a vida humana fique com valor nessa atual sociedade sanguinária em que vivemos, com um valor muito abaixo do que ela vale. Então, não te matarás. Segunda parte, esse é o nosso assunto de hoje. Continue ligado. Antes de falarmos desse assunto, eu quero te lembrar, se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreva e nos acompanhe com esses estudos. E eu ainda peço a você que acione aí o sininho para estar recebendo sempre novos vídeos no canal, compartilhar esse vídeo, o canal em seus grupos com amigos e familiares e deixar aí o seu joinha, que é muito importante para o canal. Todas as sextas-feiras nós temos um tema novo aqui para você. Canal Chanel Pensador, pensando nas coisas do alto. Pois bem, querido, no vídeo anterior nós falamos sobre o primeiro suicida registrado na Bíblia. Falamos também de várias posições eclesiásticas em argumentação sobre a questão se o suicídio leva a perder ou não a salvação. Discutimos também no vídeo anterior a questão de o suicídio ser um pecado que envia a pessoa diretamente ao inferno. Para muitos que têm crescido com essa posição, é impossível despojar-se dessa ideia. Falamos ainda da posição de algumas igrejas que concluem que nenhum cristão seria capaz de acabar com a sua própria vida, ou que até mesmo afirmam que um cristão pode ou não perder a salvação mediante esse ato. Neste segundo vídeo agora, vamos ouvir a Bíblia a respeito de outras questões que envolvem tirar a vida do próximo, se são bíblicas ou não. O que nos manda o quinto mandamento da lei, da lei de Deus lá em Êxodo capítulo 20, versículo 13, nos manda amar, nos manda respeitar a vida humana desde o momento da concepção até a morte. Por quê? Porque o ser humano ele foi amado por Deus, por tê-lo feito à sua imagem e semelhança. Então, quem peca contra si mesmo, segundo o quinto mandamento, peca também contra Deus. Quem põe em perigo a sua vida por algo que é banal ou não, quem se embriaga, quem se droga, quem por desespero viola o mandamento de Deus. Ou quem deseja a morte de alguém, Isso inclui fatos que vamos falar aqui sobre, por exemplo, o aborto. Vamos começar falando sobre essa atitude que tem sido aí tema de tantas discussões, artigos de tantas nações sobre essa questão aqui. Aborto é pecado
pecado e é grave. A etimologia da palavra aborto, ela tem sua origem no latim abortus, né? Derivado de aboriri, que quer dizer perecer. Então, AB, as primeiras duas letras dessa palavra, né, significa distanciamento, e oriri significa nascer, ou seja, distanciar o nascimento. É a etimologia, um significado mais direto dessa palavra. É um pecado grave, porque trata-se de um crime que já consiste em matar um ser humano inocente, ainda que o cadáver seja muito pequeno. Mas, pastor, e o trauma daquela mulher em dar à luz a um filho fruto daquele ato tão horrível? Mas aí, queridos, é onde está a questão. O trauma não é o filho. O trauma já foi causado pelo ato anterior. E com o filho ou sem esse filho, com certeza a pessoa precisa de um tratamento e um acompanhamento. A questão não é o filho, mas o que causou. Eles afirmam que a Bíblia não proíbe o aborto. Eles estão mais do que errados, super enganados. A Bíblia de fato proíbe enfaticamente a morte de pessoas inocentes. É só a gente ir no livro do Êxodo, no capítulo 20, versículo 13, que diz: não matarás. Considera claramente o nascituro como um ser humano digno de proteção. E ainda podemos ler em Êxodo capítulo 21, versículos de 22 a 25, que fala da grávida e fala do bebê da grávida. Agora, se formos para Jó capítulo 10, versículos de 8 a 12, descreve graficamente a forma como Deus o criou antes dele nascer. O que estava no ventre de sua mãe não era algo que poderia tornar-se Jó, mas era alguém que era o próprio Jó, o mesmo homem, só que mais jovem, criança. É isso que a Bíblia retrata para nós. Para o profeta Isaías, no capítulo 44, versículo 2, Deus diz: assim diz o Senhor, que te criou e te formou desde o ventre e que te ajuda. Né? Deus nos forma, segundo o profeta Isaías, desde o ventre. Ele sabe todos os nossos dias. Ele sabe ali que há um ser humano que ele formou ali. O que cada pessoa é, e não apenas o que ela pode se tornar, teve presente no ventre de sua mãe. Foi gerado ali de forma assombrosa, como diz o próprio profeta, mas de forma maravilhosa, porque foi gerada vida. O que cada pessoa é, e não apenas o que ela pode se tornar, é o que está ali no ventre materno. No Salmo 139, versículos de 13 a 16, pinta um retrato vivido do envolvimento íntimo de Deus com uma pessoa antes do nascimento dela. Deus criou o interior, né? Deus que criou ali o interior de Davi, não no nascimento, mas antes do nascimento, o que retrata o Salmo 139. Davi diz ao seu Criador no versículo 13 desse Salmo assim: tu me teceste no ventre de minha mãe. Olha que coisa interessante. Cada pessoa, independentemente de sua filiação ou deficiência, não foi fabricado em uma linha de montagem cósmica, mas criada pessoalmente pelas mãos do Criador. É isso o que a Bíblia mostra para nós. Já ainda no versículo 16, ainda do Salmo, Davi escreve ali: todos os dias de nossa vida são planejados por Deus antes de virmos a ser. Então veja, queridos, Meredith George Klein,
né? Era um teólogo americano, estudioso do Antigo Testamento. Ele também era formado em assiriologia. A assiriologia é a ciência que trata da história das antiguidades assírias, né? Sua cultura, seu povo. Ele era formado aí, mas também formado em egiptologia, que é a ciência que estuda o antigo egípcio. Então, Klein, ele observa dizendo, olha o que ele diz: o que há de mais importante a respeito da legislação do aborto na lei bíblica é que não há legislação nenhuma. Era tão inconcebível que uma mulher israelita pudesse desejar um aborto que não havia necessidade de mencionar esse crime no Código Penal. Olha o que é analisado naquela época ali. Tudo o que se precisava para proibir o aborto era o mandamento não matarás, lá em Êxodo capítulo 20, versículo 13. Aí já era o bastante para o povo de Israel. Todo israelita sabe que nascituro é uma criança, assim como sabemos que fomos honestos, né, da formação que Deus causou ali no ventre materno. Toda criança no ventre é obra divina, faz parte do plano de Deus. Cristo ama essa criança, Cristo ama as crianças e ele provou isso, né, tornando-se semelhante a elas. Ele mesmo passou 9 meses no ventre de sua mãe. Cristo afirmou que tudo o que fizermos ou deixarmos de fazer aos filhos de Deus, que são os mais fracos, os pequenininhos, os vulneráveis, nós fizemos ou deixamos de fazer a Ele próprio. No julgamento registrado no Evangelho de Mateus, no capítulo 25, versículo 40, olha o que está escrito na Bíblia Sagrada. O rei, respondendo, lhes dirá: em verdade vos afirmo que sempre que o fizeste a um desses meus pequeninos irmãos, a mim o fizestes. Então, a questão do aborto é um pecado e a Bíblia condena, desde o Antigo quanto ao Novo Testamento e dentro das palavras de Cristo Jesus. Há um outro pecado também que diz relacionado à morte humana, que é a eutanásia, que também é pecado. Estas duas palavras gregas, que significa bem ou boa, e tanásia, que significa morte, no sentido literal. A eutanásia significava então boa morte ou morte calma, ou até mesmo em alguns livros aí sobre esse assunto, eles dizem a morte piedosa e humanitária. Seria esse o significado mais direto para a palavra eutanásia. Mas, queridos, a eutanásia é pecado grave porque definitivamente é matar uma pessoa. A Bíblia fala de um caso de eutanásia em que uma pessoa matou a outra para evitar uma indignidade. Vimos no vídeo anterior o caso, por exemplo, do rei Saul. Poderia ter sido um suicídio, um assassinato ou uma eutanásia. O rei Saul tinha perdido uma batalha. Ele pediu a um amalequita para o matar. Isso para que ele não caísse nas mãos dos seus inimigos e fosse morto pelo inimigo. Aí ele pediu a amalequita para matar ele. Mas quando a amalequita contou a Davi que tinha feito a pedido do rei Saul, aí o que Davi fez? Mandou executar o amalequita. Por quê? Porque ele tinha cometido um pecado grave. Conforme podemos observar tudo isso que eu estou falando sobre rei Saul e esse amalequita e a sentença de Davi, em 2 Samuel, no capítulo 1, versículos do 5º ao 16º. Tirar a vida de alguém é uma afronta contra Deus. Ele ama cada pessoa. Todos são criados à sua imagem e semelhança. A morte é um evento trágico, é resultado do pecado, é o que registra Paulo lá quando escreve a Roma, a igreja de Roma, os romanos, no capítulo 6, versículo 23. Só Deus tem o direito de tirar a vida de um inocente, pois tirar a vida de alguém é se colocar como Deus, no lugar de Deus.
Mas, pastor Ailton, e no caso dessa pessoa estar em aparelhos, ela está ali sofrendo para viver, né? O que estamos falando no caso da eutanásia. Queridos, o sofrimento é uma situação muito difícil. Não temos respostas fáceis, né, para taxar uma situação dessa, mas tirar a vida não é a solução. Né? Toda vida humana é preciosa, até a vida de uma pessoa que está sofrendo ou está em coma é preciosa aos olhos de Deus. Na Bíblia, Deus deixou Jó sofrer muito a ponto de Jó querer morrer, mas Jó não se matou, né? Nunca tentou tirar sua vida, porque ele sabia que era errado, ele conhecia o mandamento de Deus. No seu livro, Jó diz no capítulo 2, versículo 10: recebemos o bem de Deus e não poderíamos também receber o mal? Há muitas formas de aliviar o sofrimento das pessoas, mas não podemos aliviar isso tirando a vida humana. Matar não é a solução. Se a pessoa não é salva, então tirar sua vida será enviá-la para o sofrimento eterno, sem oportunidade de arrependimento e salvação. Para muitos, a eutanásia não é um ato de misericórdia, e sim de pecado. O perigo da eutanásia, limites, definir a hora, o tempo, né? O limite certo. Há muitas perguntas difíceis, como por exemplo, quem decide quando o sofrimento se torna insuportável ou não para desligar aqueles aparelhos? Quem decide quando uma vida já não tem mais valor e já não serve mais? Se a pessoa não consegue comunicar, como pode outra pessoa decidir se ela deve morrer ou não? Se ela não disse nada sobre deixar o mundo, desligar o aparelho, como é que eu vou decidir sobre a vida dela? Se podemos matar pessoas em sofrimento, então isso abre um leque assustador, porque podemos matar outras pessoas com qualidade de vida inferior também, como idosos, deficientes físicos, mentais e muitos outros. Por quê? Isso está na linha de um raciocínio dentro do que estamos falando, dentro dessa questão. É muito perigoso isso. O verdadeiro problema da eutanásia é que essa prática ensina que é aceitável e até nobre matar pessoas inocentes sem reação de defesa, sem que a pessoa possa se defender da sua opinião de vida ou morte. Só que não é aceitável não. Né? Eutanásia é uma mentira, né, de acabar com o sofrimento. Parece um assunto pequeno, mas esse tipo de pensamento é extremamente perigoso, pecador e antibíblico. Além do aborto, a eutanásia são ações antibíblicas que não agradam a Deus. Há um terceiro item também que nós vamos colocar aqui: matar em legítima defesa. A Bíblia não tem regras muito claras sobre matar em legítima defesa. A vida humana é sagrada e a morte é sempre um evento trágico. Em alguns casos, matar em legítima defesa poderá ser justificado. Matar deve ser sempre a última opção. Porém, e se for em legítima defesa? Matar em legítima defesa é matar para impedir que alguém o mate ou mate outras pessoas inocentes em sua volta. Para a gente entender melhor, por exemplo, se você está se defendendo de um bandido que vai te matar e você acaba por matar o bandido no processo, isso é legítima defesa até que a justiça apure os fatos, né? Você está protegendo a sua vida. Um policial que mata um bandido que vai matar um grupo de crianças, aí o policial também está agindo por legítima defesa para proteger indefesos. Matar soldados durante uma guerra para proteger seu povo também pode ser considerada legítima defesa. Mas o que a Bíblia diz sobre matar em legítima defesa? Né? Essas são questões rotineiras que estamos observando aí, né, no dia a dia em vários países através da mídia. Mas e se falando da Bíblia, o que a Bíblia diz a respeito? Cada vida humana é preciosa
e deve ser sempre protegida, né? A Bíblia nos dá a ênfase disso. Então, matar em legítima defesa é uma situação meio que muito complicada, né? Que precisa uma observação, uma análise muito minucioso. Por quê? De qualquer jeito alguém vai morrer. A pergunta é, quem vai morrer? Você, o agressor ou a outra pessoa inocente? Né? Eis a questão aí. A Bíblia ensina que é um ato nobre amar os inimigos, mas também ensina que temos o dever de proteger nossas famílias e pessoas inocentes quando a gente pode proteger, né? Então, a Bíblia nos ensina isso. Em 1 Timóteo, capítulo 5, versículo 8 diz: mas se alguém não tem cuidado dos seus, principalmente dos da sua casa, negou a fé e é pior do que o infiel. Então, lendo esse versículo, eu preciso cuidar, defender e amar a minha família primeiro. Algumas igrejas dividem a questão e colocam dessa forma assim: o crente pode decidir não se defender se só sua vida estiver em jogo, mas tem o dever de defender quando há outras vidas que vão ser afetadas naquela situação. Outras igrejas dizem assim: ainda que apenas só a vida do crente esteja em jogo, ele deve defendê-la por sua vida e dádiva, porque a vida dele pertence a Deus, né? Essa é a questão da autodefesa, né? Então, é o parecer da sociedade e é o parecer da vida. E, em resumo, a Bíblia sempre irá defender a vida humana. Há uma outra questão que podemos colocar aqui também, que é a pena de morte. A pena de morte é pecado? A pena de morte faz parte da sociedade humana há milhares de anos, entendida como punição definitiva para os crimes mais graves. Mas deveriam os cristãos apoiar a pena de morte atualmente, especialmente à luz das recentes controvérsias em torno dela, que a gente vê aí nos telejornais? Quanta gente inocente sendo penalizada, né, através desse ato da pena de morte. Então, no mundo hoje, né, precisa de uma reflexão mais a miúdo, mais afinco sobre essa questão. Essa não é uma simples questão, né, de sim ou não, né? Por um lado, a Bíblia claramente evoca a pena capital no caso de assassinato intencional. O próprio Deus, ele diz a Noé que a penalidade pelo assassinato intencional seria a morte. Essa é a sentença que Deus ensina a Noé, né, no Antigo Testamento. Está lá registrado em Gênesis, no capítulo 9, versículo 6, quando diz: se alguém derramar o sangue do homem, pelo homem se derramará o seu, porque Deus fez o homem segundo a sua imagem. Então, assassinato intencional com a própria vida paga. A pena de morte é explicitamente fundamentada no fato que Deus criou cada ser humano individualmente à sua própria imagem. E, portanto, um ato de assassinato intencional é um ataque à dignidade humana e à própria imagem de Deus. Quando a gente analisa o texto dessa forma aí, aquele que intencionalmente tira a vida por meio do assassinato, ele perde o direito da sua própria vida. É isso que Deus está passando a Noé ali. Eu acredito, queridos, que os cristãos deveriam esperar, orar, lutar por uma sociedade na qual a pena de morte correta raramente seja aplicada para fazer um sentido mais moral da coisa. Essa seria uma sociedade na qual todos os direitos do acusado seriam protegidos e a garantia de que não seria o status social do assassino que iria determinar aquela sentença, que é o que a gente muitas vezes vê nos tempos de hoje. No Novo Testamento, em Romanos capítulo 13, versículo 4, em relação aos que governam sobre nós, de fato, nesse caso, o magistrado, né, é o ministro de Deus, vingador para castigar o que pratica o mal, né?
é o que a Bíblia nos exorta. Por outro lado, a Bíblia estabelece que deve haver um nível legal de evidências para se impor essa questão da pena de morte. Enquanto a pena de morte é permitida e até mesmo ordenada em alguns casos, a Bíblia também revela que nem todos os que são culpados ou cúmplices de assassinato devem ser executados. Basta a gente lembrar os relatos bíblicos, né, de Moisés e Davi, né? Quantos atos desses aconteceram ali e eles não executaram a pena de morte. E estavam embaixo do mandamento de Deus, mas, como se diz, se resumir a Bíblia, Deus quer preservar a vida do ser humano. O pensamento cristão a respeito da pena de morte deve começar pelo fato de que a Bíblia prevê uma sociedade na qual a pena capital pelo assassinato é às vezes necessária, porém deve ser extremamente rara. A Bíblia também afirma que a pena de morte correta, justamente aplicada, terá um poderoso efeito dissuasivo. Em um mundo de violência, a pena de morte pode ser considerada um dispositivo de segurança necessário contra o crescimento de mais violência letal, né? Visto sob essa luz, o problema que enfrentamos hoje não é como a pena de morte em si, mas com a sociedade em geral. A sociedade está toda enferma, pois ela está se distanciando de Deus. E toda vez que o homem se distancia de Deus, o coração do homem fica duro, fica cruel, irascível, iracundo, fica terrível, fica violento. Caro ouvinte, se você já tentou ou pensa em tirar sua vida, para agora, pense melhor. Você precisa realizar um tratamento, né, com um profissional cristão. Você precisa entender o valor da vida, a vida que Deus te deu de presente. Você diz que não tem jeito, mas sempre há uma restauração, sempre há luz no final do túnel. Pergunte: o que eu posso fazer para mudar esse quadro? Busque pessoas para te ajudar. E você que conhece alguém nessa situação, você também pode ajudar. Pergunte a essa pessoa: o que eu posso fazer para te ajudar? Assim essa pessoa pode ter uma abertura para desabafar, para pedir ajuda, para ter um ombro amigo, um ouvido que ouça o lamento dele. E não se preocupe com o que você vai falar, apenas ouça atentamente o que seu amigo tem a dizer. Ajude-o a procurar tratamento médico especializado. Ore com ele, chore com ele, mantenha a privacidade dele. Há grande chance sim de restauração, mas as providências precisam ser tomadas. Procure dentro do seu lar ter mais atenção com os membros da sua casa. Você que é pai, você que é mãe, você que é filho, procure mais interagir com a sua família, conversar com eles, desabafar com eles, ouvi-los, né? Entendê-los. Existem alguns sinais de alerta para o comportamento suicida, né, que você pode observar em sua volta, principalmente no meio familiar. Como, por exemplo, preocupação com sua própria morte ou falta de esperança. Você está ouvindo isso aí direto, né, em sua volta. Tome cuidado com isso. A pessoa fica expressando demais ideias e intenções de morte, de suicídio, né? A pessoa fica falando muito sobre isso aí. Então, requer uma atenção. A diminuição ou a ausência de autocuidado. A pessoa começou a se desleixar, não se preocupa mais com ela, não a ama mais. Então, requer uma atenção aí. Mudanças na alimentação, né? Hábitos de sono, uso abusivo de drogas, de outro tipo de coisa. Alterações no nível de atividades ou de humor. A pessoa mudou de repente, era tão alegre, agora está iracunda ali no seu canto. Então, observe essas mudanças, certo? Crescente isolamento, não se envolve mais com amigos, com familiares, ela fica isolada. É muito perigoso isso. Se aproxime, busque ajudar. Autoagressão,
mudanças no vestuário para cobrir partes do corpo, por exemplo, vestidos e blusas de mangas compridas em eventos que não cabe aquela vestimenta, relutância em participar de atividades físicas anteriormente eram apreciadas por eles, particularmente aquelas que envolvem o uso de short, roupa de banho, né? Se liguem, tutores, professores, pais, mães, irmãos mais velhos, fiquem atentos, vigiem, que possamos ser vida na vida do nosso próximo, que possamos ter mais cuidado com a vida humana que está em nossa volta. Tem alguém muitas vezes gritando por socorro em silêncio ao seu lado e você não ouve, você não vê. Então preste atenção, valorize a vida humana, porque foi criação de Deus. Deus soprou em nós o fôlego da vida e nós somos imagem e semelhança do Criador. Que possamos ser vida na vida do nosso semelhante. Eu quero encerrar este assunto agora dizendo o que Deus disse e pediu a Abraão, registrado em Gênesis capítulo 12, versículo 2. Ele disse assim: Abraão, sê tu uma bênção. Que você seja bênção para você e que isso venha a refletir nos que estão em sua volta. Que Deus te abençoe. Fico por aqui e aguardo você no nosso próximo estudo aqui no canal. A paz de Deus seja com você.